Com base na planilha do Excel 2010 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula, igual soma C, abre parênteses, A1, 2 pontos C2, ponto e vírgula, entre aspas, menor 4, e aí fecha parênteses. Qual a resposta dessa função soma C? De acordo, claro, com os dados apresentados, letra A, 21, letra B, 15, letra C, 6 e letra D, 4. Bem, pessoal, para resolver essa questão, a primeira dica é: a função soma C, ela é diferente da função soma, porque na função soma, ela soma os diversos valores apresentados. A soma C tem esse nome porque ela soma se os valores estão de acordo com o critério indicado no segundo argumento. Sempre lembrando que quem separa argumento é ponto e vírgula. Então, como nós vamos resolver passo a passo essa função soma C? Então, vem comigo. No primeiro argumento da função soma C, que aqui eu estou destacando, nós temos um intervalo de dados, que nesse caso diz A1, 2 pontos C2, que significa da célula A1, pontinho aqui na parte superior esquerda, 2 pontos C2, pontinho aqui na parte inferior direita da célula C2, e agora eu ligo os pontos de A1 até C2 e C2 até A1 para descobrir qual é o intervalo. Então, o primeiro argumento da função soma C é um intervalo. Nesse caso, o intervalo está indicando A1, 2 pontos C2, da célula A1 até a célula C2. Já o segundo argumento da função soma C contém o que chamamos de critério para a soma. O que significa critério para a soma? Que ele vai somar os valores do intervalo A1, 2 pontos C2 que estão de acordo com o critério indicado aqui no segundo argumento, que no meu exemplo diz menor 4. Se diz menor 4, quer dizer que eu só posso somar os valores deste intervalo que são menores do que 4. Quais são os valores desse intervalo que são menores do que 4? É o 1, temos o 2, que também é menor do que 4, e temos também o 3, que é menor do que 4. O 4 não é menor do que 4, então não posso usar. O 5 não é menor do que 4, então não posso usar. E o 6 também não é menor do que 4, então também não posso usar. Quer dizer que eu só posso somar os valores do intervalo A1, 2 pontos C2, que são menores do que 4, quer dizer que estão de acordo com o critério indicado aqui no segundo argumento. E aí sim eu vou somar só esses valores menores do que 4. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. Quer dizer, o resultado final dessa minha fórmula é 6, que está ali na letra C de Canadá. Porque assim, eu somei apenas os valores desse intervalo que são menores do que 4. O 1, o 2 e o 3. E somando 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. Esse é o resultado final que eu encontrei ali na letra C de Canadá. Bem, esse é só um primeiro exemplo da função soma C, mas eu quero mostrar para vocês aqui na minha planilha, eu já vou colocar ela ali para que vocês possam acompanhar. Aqui eu tenho justamente essa função soma C que acabei de apresentar ali no exemplo, né? Onde eu dei Enter, percebe, o resultado foi 6, porque ele somou somente os valores menores do que 4. Agora vamos imaginar que eu coloco nessa função soma C o sinal menor igual 4. Percebe que agora o critério diz somar C os valores de A1, 2 pontos C2, quer dizer, do intervalo que vai aqui da célula A1 até C2, tem como critério, observa, menor ou igual a 4. Agora, como eu botei menor ou igual a 4, entra o 1 mais 2 mais 3, porque eles são menores do que 4, mas entra também o 4, porque aqui entra tanto os menores do que 4, mas também quando for igual a 4. Então, além de eu ter aqui, ó, 1 mais 2 mais 3, que deu 6, agora eu tenho mais 4, e 6 mais 4 é 10. Por isso que o resultado desta outra função soma C que eu acabei de colocar foi 10, porque agora ele somou os valores do intervalo A1, 2 pontos C2, que são menores ou igual a 4, porque eu posso botar também menor ou igual, como acabei de fazer. Vamos fazer um outro teste, mais um exemplo. Esse aqui deu 10 só para consolidar. Um terceiro exemplo, eu poderia colocar maior do que 4. Então, agora vamos colocar assim, ó. Eu quero somar agora os valores que estão de A1, 2 pontos C2, quer dizer, do intervalo A1, 2 pontos C2, que estão de acordo com esse outro critério agora, que diz maior do que 4. Então, agora eu só posso somar os valores que são maiores do que 4. 1 não é maior que 4, 2 não é maior que 4, 3 não é maior que 4 e 4 não é maior que 4. Então só sobrou o 5, que sim é maior que 4, e o 6, que também é maior que 4. E somando 5 mais 6, o resultado final, quando eu pressionar Enter, é 11, como a gente acabou de observar aí no exemplo. Porque agora eu coloquei como critério somar o que é maior do que 4. Esses são alguns bons exemplos de como funciona a função soma C.
que naquele exemplo da própria questão, aí o resultado foi 6, porque ele pediu para somar o que era menor do que 4. Mas bem interessante a questão, né? Era isso, pessoal.